pessoal, como é bom estar com você hoje juntinhos para reconstruirmos juntos as emoções. Com a doutora Anísia da Silveira, fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio cada vez mais. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui juntinhos reconstruindo as suas emoções. Porque hoje o programa vai ser muito interessante. Fique ligado. Nós estamos falando sobre relacionamento, sobre casamento, sobre perdão. E muita coisa vem pela frente. O novo livro da doutora Anísia da Silveira, Superando Desafios Afetivos. Então, fique ligado. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida aqui na nossa salinha, que vem como especialista para a história que estamos trazendo. É a Ângela Almeida, ela é psicóloga e está aqui conosco. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui mais uma vez. O relato de hoje é de Mariana. Ela é do Rio Grande do Sul, tem 2 filhos, está casada há 37 anos. Diz que está passando um momento muito difícil, de muita raiva, muita revolta. Descobriu que seu marido tem um filho de 24 anos. Isso quer dizer que o marido dela a traiu com 12 anos de casado. Ela diz que nunca percebeu nada, que como é que ele fez para esconder isso dela durante tanto tempo. Ela diz que não entende. Diz que o rapaz está formado em medicina e o marido que custeou toda a faculdade do filho. Ela diz que ela não aceita isso de jeito nenhum, que ela está sentindo um ódio do rapaz, uma raiva do rapaz fenomenal, porque ela não quer que esse rapaz tenha direito à herança que pertence aos filhos dela e não do rapaz. Diz que não sabe o que fazer, que durante anos e anos, quem controlou todas as contas de banco, de cartão de créditos, de tudo, foi sempre ela. Ela nunca percebeu nada, nunca notou nada. Mas a faculdade foi custeada pelo marido. Diz que ela não sabe o que fazer, porque ela sente muita raiva e ela está extremamente incomodada. O marido diz, por outro lado, que tirou um grande peso das costas dele. E ela diz assim: tirei um grande peso das costas dele, mas agora jogou sobre as minhas costas, porque eu não sei o que fazer. Bem complicado, né? É complicado. Porque descobri que o marido tem um filho de 24 anos e se ela tem 37 de casado, quer dizer, ela fez as contas. Caraca, 12 anos de casado é novo, um casamento novo, né? Pouco tempo. É muito difícil. É muito difícil. Mas esse tipo de caso não é incomum, não, viu? É mais comum do que a gente imagina. Esse homem, de uma certa maneira, só para fazer aqui um parêntese rápido, ele foi até muito nobre de ter cuidado desse menino, de ter dado assistência, né? Pagou a faculdade dele, enfim, hoje ele é um rapaz, já um jovem adulto. Muito comum que os homens abandonem, né, seus filhos, mesmo com teste de DNA, enfim, né? Uhum. Tem uma família, tem seus filhos, então deixam meio que de lado e não dão muito, né, respaldo assim para a vida, né? Ele foi muito muito forte assim como homem, né? Apesar do deslize, vamos dizer assim. Da escorregadela. Porque imagina só, olhando pelo lado do marido, a situação dele de viver 24 anos
tendo Com que esse esconder segredo. que tem um filho. Sim, sim. Provavelmente não teve relacionamento com esse filho, não curtiu lá, enfim, não participou dos aniversários do filho, não foi um pai atuante, teve inúmeras situações, né? E, por o outro lado, o filho tem um pai, mas não podia contar para ninguém que tinha um pai, tinha que viver sempre na clandestinidade, escondido, nunca pôde se manifestar, nunca pôde ter o pai naturalmente, como todo mundo tem, né? Então, são duas pessoas que vivenciaram, de uma certa forma, um conflito muito grande. E ela disse que ela tem muita raiva do rapaz, né? Ela não diz que tem raiva do marido, ela tem raiva do rapaz. Ou seja, porque a pessoa viveu e está aí, né? Exatamente. Ângela, numa situação dessa, né, que a pessoa tem todo esse quadro de afastamento, de ter que ficar omitindo, como é que funciona o psicológico da pessoa? Bom, esse homem deve ter vivido muitas angústias, né? Porque, pelo que parece, é um homem que tem ali uma postura de caráter, né, correta, ajudou o filho, enfim. A gente não tem essa banda da história, na verdade. A gente está inferindo que ele não pôde participar muito da vida desse filho. Mas Ou pode ter sido um pai meio médio participativo. presente. Ele pode ter dado algum tipo de atenção assim, presencial, de estar, né, convivendo. Apesar de não ter vivido mais a história com aquela mulher, segundo ele, né? É o relato dele de que ele não manteve aquela relação com ela, né? Assim, ele deve ter vivido muita angústia, fica dividido, né? Eu não sei como ela não percebeu, porque numa situação dessas é muito difícil que a gente não perceba alguma coisa conflituosa, né? Algum comportamento de mais ansiedade do marido, enfim, né? Então, isso me deixa algumas interrogações, né? A gente tem lacunas nas histórias, então, assim, não dá para, né, enfim, fazer grandes desdobramentos aqui. Essa raiva que ela sente do menino, ela está deslocando, né, essa frustração e a raiva da verdade desse homem, né, desse marido dela. Exato. Porque o rapaz não tem nada a ver com isso. Quer dizer, ele vem de uma relação, né, de uma criança que nasce, e ele vem ali inocentemente para a vida, precisando mesmo de todo amparo, de toda ajuda possível, né? Eu não sei bem, ela é um pouco ausente, assim, eu acho, né, pela narrativa dela, ela não ter dado conta, apesar de lidar com as contas de banco, etc., não deu conta de que tinha uma saída importante ali de dinheiro, porque faculdade de medicina é uma coisa muito cara, né? Ela não ter dado conta dessa angústia claro desse que foi homem, uma né? faculdade particular que ele fez, sim, né? ele custeou uma faculdade particular. E é cara muito pra caramba, cara, quer dizer, muito cara. como a pessoa não percebe uma saída mensal, volumosa? Exato. E como não percebe, nesses 12 anos, né, um casamento recente, né, alguma coisa de um sentimento de divisão ali daquele homem, né? Porque ele teve uma história com essa mulher e ela, pelo menos pontualmente, o encantou, né? Porque senão você não tem uma história sexual com uma pessoa. Então deve ter sido um encantamento, alguma coisa, uma sedução, alguma coisa que aconteceu e ele ficou com essa mulher apenas com 12 anos de casado. Então, assim, me parece ela um pouco assim, perdida, meio fora do ar, de não estar acompanhando, né, que coisas estão acontecendo ao redor dela, né? Enfim, são casamentos e casamentos, né? Cada casamento com seu arranjo, né? Da conta, do cartão de crédito, exato. você vê vários valores ali, você não pergunta, tipo assim, o que é isso? O que é aquilo? Exato. Então, Iraci, eu acho que nós acabamos, assim, por dar muita importância à infidelidade na área sexual. Mas, quando a gente encontra alguém na vida e faz um pacto de viver junto, né, de um casamento, de uma união, seja ela de que forma for, existem muitas coisas de fidelidade que a gente promete ao outro, né? Na Igreja Católica isso é mais comum, porque diante de um padre, né, a gente diz que vai ser fiel na alegria e na tristeza, vai acompanhar a doença ou a saúde. Diz, mas não significa que
Mas essa fidelidade, na verdade, é um leque muito abrangente. É estar junto, é apoiar, é ser carinhoso, é dar atenção, né? Não ser negligente. Sim, muito apoio. Participar ali dos momentos piores, melhores, enfim, ajudar a criar filho, participar da criação de filho, etc. Né? E eu acho que fica super valorizado essas coisas pontuais, né, de encontros sexuais dos homens ou das mulheres com, eventualmente, alguém num apaixonamento momentâneo, etc. Né? Então, eu acho que a gente tem que dar um foco melhor nessa coisa da relação de casamento. Né? Uhum. É um encontro em que, vamos dizer, muita troca ali está sendo prometida. Né? Exato. E que, às vezes, esse corpo maior, né, se ouve, né, de ajuda, de participação, de zelo, uma série de coisas. Né? Uhum. Se isso houve, você realmente supervalorizar um cantinho aqui dessa relação, eu sei que dói, que é complicada essa questão sexual, porque envolve muitos aspectos. Né? É uma intimidade. É uma intimidade, exato. Mas a gente tem que dar uma reenfocada nesse aspecto, sabe? Eu acho que tem que parar de se supervalorizar esse lado e começar a observar como é que está meu casamento. Porque é isso que me sinalizou. 12 anos de casada, ela não percebe que está acontecendo alguma coisa. Geralmente, o envolvimento sexual, mesmo que tenha sido passageiro, a gente percebe alguma coisa diferente no marido, vai querer conversar, ou na esposa, né? Ele teve um filho, nasce um filho, deve ter sido um impacto para ele deve ter tomado um susto daquela mulher grávida. Imagina! Olha, você ficou pai. Vai ser pai de mais um, né? 3 filhos aí para olhar, né? É a responsabilidade dele, né? De uma hora para outra, mais um filho, né? Porque é muito, muito comum o homem virar as costas e tipo assim, o filho é seu, você que fez, foi na sua barriga, não foi na minha, problema eu não queria, seu. Agora você assume sozinho. Ou então finge que está ajudando ali por uns anos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que botar algumas interrogações aí. E, infelizmente, ela está deslocando um pouco essa raiva, né, para o pobre do garoto, que é mais fácil de deslocar para ele, né, e dizer que ele é que incomoda, ele que não tem nada a ver com essa família. Ele foi o culpado de ter nascido. E é o menos responsável por toda essa bagunça. Né? Então, o casal é que apronta, que transa, mas a culpa é daquele que nasceu. É verdade. Eu acho que esse homem foi até bom caráter, assim, está pagando o filho, a faculdade do filho pagou, né? E eu não sei, eu tenho aqui uma fantasia, porque isso não está na narrativa, mas, pelo visto, ele pode ter sido um homem mais presente, assim, de visitas, enfim, eventuais. Eu tenho, assim, uma hipótese de que ele não largou totalmente, não. Teve essa posição de manter esse jovem, né? E achei muito legal da parte dele, né? Agora, você percebe que havia, de uma certa forma, um casamento dele com a Mariana mais sociável, mais aparente, sem muita profundidade de você conviver no seu dia a dia e perceber que, de alguma forma, seu marido está ausente, distante, porque se rola uma paixão do meu marido com uma outra pessoa, ou da minha esposa com um outro homem, é comum do ser humano, é natural um distanciamento da pessoa que vive. Não é que não vai dar conta, por exemplo, falar assim, mas ele tem relação lá fora e aqui também. Eu sei, nós ainda somos muito, muito animais, mas tem sim uma emoção falando mais forte, um sentimento falando mais forte, que por mais que você se obrigue a ter relação, cumprir uma tabela com aquela pessoa, a tua cabeça vai estar longe, a sua vontade de evitar aquela pessoa, aquela relação aqui em casa, dentro de casa, vai ser maior. Então, uma falta, talvez, de delicadeza, de gentileza no relacionamento. Então, quer dizer, tem várias coisas, né? Sim. De passar uma noite fora de casa ou viajou constante nesse período, ou então chegou mais tarde, alguma coisa fora do padrão deve ter ocorrido, não só
durante o breve relacionamento que ele tenha tido com a mãe do rapaz, mas durante esses 24 anos. Sim. Né? Porque ele deve ter ido lá, ter ido Eu visitar, acredito dado nisso. atenção, Eu dado acredito um nisso. certo apoio. Eu acredito. Pode não ter dado atenção e apoio à mulher, mas ao filho, ele deve ter sido presente. Eu acredito Ele que pode sim. ter reconhecido o filho, Exato. então teve um trâmite aí de registro, enfim, de várias coisas. O não perceber, eu acho que se encaixa muito mais de eu prefiro não Não ver para não ter que tomar uma atitude, me posicionar, para não ter que agir. Sim. Ou, em outra situação, muitas vezes, a pessoa, para se proteger, ela prefere não enxergar Isso. para se poupar de um futuro sofrimento, Exato. de uma perda, de Exato. encarar que, olha, o meu companheiro, o meu marido está vivendo uma paixão com uma outra pessoa e, tipo assim, eu tenho filhos aqui e tenho que proteger meu lar. Então, Sim. eu prefiro fazer de conta que não vi. Essas pequenas alterações de comportamento dele que devem ter acontecido, né? Primeiro, um apaixonamento para ir para a cama, como se diz, né, com alguém, isso não é qualquer coisa, é importante mesmo que tenha sido Eu acho. passageiro, e 24 anos de um filho ali envolvido com ele, né? Que você bem lembrou, ele registrou, tanto que o menino tem direito à herança, uma série de coisas. Então, ele foi um pai ali que provavelmente se ausentou da casa ali, né, do ninho doméstico, para poder estar ali, pelo menos, com esse rapaz, né? Mesmo que ele não tenha Sim. dado muitas atenções à moça com quem ele teve relação, mas, no mínimo, a esse rapaz ele deve ter acompanhado, né, a vida, né? E é normal, assim, que a gente vê isso acontecer sempre. As mulheres preferem não perder a relação, não perder esse marido, né? Toda uma conjuntura ali social. O casamento é uma estrutura social Sim. muito importante, ainda mais quando tem filhos, né? E as mulheres não querem perder isso, né? A mulher tem um status de esposa no mundo social que é muito diferente de uma mulher divorciada ou coisa que o valha, né? Com filhos. Então, você peitar uma separação porque você está suspeitando ou que você descobriu, né, uma infidelidade ou filhos fora do casamento, isso não é brincadeira. E muitas optam por manter aquela situação ali e deixar rolar, mesmo percebendo que tem alguma coisa acontecendo. Né? E um fato que eu acho muito importante é ela conseguir enxergar, encarar conscientemente que não é algo atual. Exato. Foi algo que aconteceu há 24 anos atrás. Foi uma situação pontual. Dói? Dói. A vontade que dá é destapear o marido? É destapear, com certeza. Entendeu? É natural do ser humano sentir isso. Você quer falar, você quer botar para fora, você quer xingar, você quer socar, você quer castigar. Você pode querer tudo. Mas o fato, a realidade é que isso aconteceu há 24 anos. Foi uma situação pontual. Exato. Se é que ele falou que não teve relação nenhuma com ela, relacionamento nenhum com ela. Foi uma coisa casual. Mas, ainda assim, o que representou o casamento dela com esse marido durante todos esses 24 anos? Como é que foi a relação dela de homem e mulher, de casal, de esposa, de intimidade, de carinho, de relacionamento sexual, sim, de como é que funcionava na cama, como é que funcionava a nossa troca, como é que funcionou. Exato. Porque se foi uma coisa realmente casual,
a relação deles é o que mais importa Sim, hoje. sim. Se foi uma relação de qualidade nesses 24 anos, se esse homem conseguiu dar a ela realmente o que uma relação de casamento se propõe a dar, eu acho que é uma raiva que está deslocada no tempo, mas que ela pode adequar, pode perdoar, né? Porque o tema é também dar esse perdão, é um perdão deslocado aí no tempo, uma raiva deslocada no tempo, né? Que Uhum. atualize, que tente trazer ali para um padrão mais saudável, né? Se esse marido foi ótimo com ela, foi pai dos filhos dela, né? Teve ali uma relação de casamento saudável e, enfim, e feliz, eu acho que não tem porquê tanta angústia, entende? Tanta É, ansiedade, tanta raiva, né? realmente, a gente se colocando no lugar dela, é, a gente sente, com certeza, uma revolta, uma raiva, que é o impacto da notícia que você teve, da situação que gerou, e que meus filhos, os nossos dois não são os Os únicos. únicos. Os nossos dois viraram três, Exato. né? E aquela situação de cada vez que eu olhar para esse rapaz, eu vou lembrar que tem uma figura de mulher atrás dele. Mas isso é algo que eu vou precisar trabalhar Trabalhar. psicologicamente Uhum. para equacionar isso e, e observar na relação desses 24 anos de casamento o que vale a pena, a base que ficou, a estrutura que ficou, para ver Uhum. se realmente Uhum. seria válido, depois de tudo isso, eu meter o pé no meu marido e Uhum. Terminar a história. e virar as costas e ir embora. Uhum. É, o que é a nossa relação hoje, como Exato, marido e mulher? exato. Pode ter sido muito difícil a relação durante esses 24 anos, Sim, porque ele estava omitindo as coisas, ele devia ter os conflitos dele, exato. o medo que pegasse um telefone, olhasse uma mensagem, sei lá. Com Tem certeza. inúmeras situações, mas, por outro lado, qual é o meu relacionamento com esse homem hoje, né? Uhum. É um relacionamento saudável? Existe amor entre a gente? É óbvio que Uhum. a paixão não existe mais, mas pode haver sim no relacionamento de 37 anos, ainda assim, um fogo de amor. Exato. Porque amor com fogo de amor, ou seja, um amor, uma relação que a gente está se renovando sempre, sexualmente, romanticamente, numa viagem, no namoro, em Uhum. carinhos, em surpresas, em tantas outras coisas. Sim, Porque o namoro não pode ser só a fase de namoro. exato. E o casamento, ele não pode existir somente aquele fogo, aquele Uhum. ardor nos primeiros anos. Uhum. A gente tem que estar sendo realmente criativo. Casamento é criatividade, é renovação, mesmo porque a gente muda, Uhum. né? A mesma pessoa com que ele se casou, com a Mariana que ele se casou ontem, não é a mesma Mariana de hoje. Tem Exatamente. uma bagagem aí de história, de desafios, de tanta coisa, porque a gente amadurece, a gente muda, né? A Sim, gente muda muito, graças a Deus. graças a Deus. Né? Coisas que a gente gostava, a gente não gosta mais. É tipo assim, Uhum. eu adorava batata frita. Hoje, por exemplo, não posso ver batata frita. Sei Exato. lá, tem, Mudamos em vários aspectos, é natural isso, não é? né? É saudável, né? Que bom que é assim, né? Sim. Casamentos, assim, como ela está casada há 37, filho de 24, esse novo filho de 24, ela deve ter se casado relativamente jovem, né? Deve ter sido um jovem casal, eu suponho aqui, mais ou menos pelas Uhum. idades, né? Pelo tempo aí de casamento. A paixão, a gente conhece o outro ainda com uma imaturidade, né? O que é natural, enfim. A caminhada, a jornada da vida, às vezes ocorre
que cada um amadurece e segue caminhos opostos, né? Acontece isso na maturidade, né? A gente vai se afastando daquele companheiro que fazia tanto sentido, que nós tínhamos tantos pontos comuns, e é normal que, às vezes, numa relação, a maturidade leve a extremos opostos e a gente fique muito diferente aí, chegando a jovens adultos, assim, né? E a terceira idade. Essa caminhada é bem complicada. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que eu teria alguns palpites assim, para Mariana. É bom atualizar o casamento. O casamento de 37 anos, acho que tem que ser atualizado de tanto em tanto tempo. Não pode ficar em vários aspectos. Como você sugeriu, namoros, uma série de coisas. E, assim, as pessoas se esquecem que existe psicólogo, existe terapia de casal. Terapia de casal funciona muito bem. Porque, às vezes, você precisa de um intermediário ali para poder dar determinados toques, sinalizar determinadas coisas, né? Trazer da história algum ponto mais importante, mais significativo, né? Ver como é que esse casal está em relação a esse ponto significativo, se ainda há um elo de amor, né? Que são esses sentimentos, é o sentimento mais maduro, né? O sentimento de amor mais profundo, mais pleno. Se há, etc., os dois conversarem direitinho e aí ver se esse casamento ainda faz sentido, né? Agora, definitivamente, colocar ali um peso na presença desse novo filho ali na vida dele, eu acho que é uma coisa, enfim, que não faz, né? Sim, e avaliar também uma situação de acolhimento ou não, de como trabalhar essa situação em família, junto com os próprios filhos dela. Não estou dizendo para trazer ele para se relacionar ali com os filhos. Se isso ela não pode seria se tiver natural, maturidade, né? seria o natural, maturidade, né? Mas não estou dizendo nem isso nesse momento agora, mas como apresentar uma situação dessa para os filhos, o núcleo familiar, como trabalhar a cabeça desses filhos. Né? Então, tem uma série de coisas ali que leva a gente a refletir um pouquinho. Antigamente, né, era muito mais comum do que se imagina os casamentos durarem uma vida inteira, né, durarem longos anos, mas o marido acabar tendo filho fora do casamento. Casamentos, vamos chamar assim, de casamentos paralelos, né? Exatamente. Não só filhos, até em outras relações, mas assim, é quase que um casamento paralelo mesmo, né? Homens que davam atenção dividida, né, para histórias diferentes, enfim, né? Isso. E às vezes com vários casos diferentes, era comum, né? 2 famílias e mais os casinhos. Mais os casinhos, mais tudo, era uma festa. Filho aberto, de repente aparecia um monte de filho, né? Com fulano, com não sei o quê, né? É verdade. Eu atendi uma pessoa uma vez, uma mulher uma vez, que ela falou assim que ela ficou tão chocada, o marido dela tinha falecido, ela estava sofrendo muito, mas ela ficou tão chocada no casamento do marido, no velório do marido, que o sofrimento passou no mesmo instante, acabou o sofrimento, que apareceram 5 filhos. Pensei que eram 5 viúvas. Não, apareceram 5 filhos primeiro, ali, que eram de outros casamentos que ele tinha, outras famílias que ele constituiu, né? E quando chegou no final do velório, apareceram várias mulheres chorando demais por aquele homem que era muito bom, muito cavalheiro, muito delicado, muito, né, atencioso. E ela falou assim, quando ela começou a ver aquilo, que ela começou a perceber o panorama do velório, ela falou, eu parei de chorar, porque tinha tanta gente chorando para ele. Planteando, né? Ela falou assim que, pronto, a partir daquele momento, ela não sofreu mais a morte dele. E ele devia ser maravilhoso. Devia ser. Encantou tantas.
Mas é uma dor para a mulher, né? É uma dor, né? Porque uma é uma dedicação, situação, amor. a gente conta isso, a gente ri porque realmente acaba É sendo uma uma coisa situação jocosa. cômica, de repente você está lá sofrendo, amargurado, e você É. começa a ver um, ver Uma outro, dor, ver outro, ver outro, com tanta surpresa, e você fala, peraí, né? Jesus, com certeza. Então, Mas é muito sofrimento humano, né? E se a com gente certeza. vira a coisa um pouco para o outro lado, né? A sociedade é extremamente machista ainda, né? Sim. Se é uma mulher que faz isso, ela está execrada, né? Ou pelo menos vai ser certeza. muito mal vista, né? E vai ser, né? Apedrejada. Ainda temos isso na Porque nossa existem querida muitas formas de apedrejar mulher. agora, né? Antes, Exatamente. na época de Jesus, se É, pegava as era pedras e apedrejava materialmente. mesmo. É. Agora, hoje, é nas redes sociais, né? Exatamente. Afastamento de amigas, né? De casais amigos, né? As Sim. mulheres são colocadas realmente de lado. Não precisa nem, vamos dizer, trair, vamos chamar assim, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, ter outros relacionamentos com homens enquanto está casada, não. O próprio divórcio já dá uma retirada da mulher do grupo social, sabe? É difícilzinho. A posição da mulher ainda é difícil. Ainda fica... É difícil. Tipo assim, aquilo lá está representando risco, perigo para o meu casamento. É que nem o gato tomando conta da sua raçãozinha, de sua comida ali, né? Exatamente. E o que ela fez de errado para esse homem? Porque sempre colocam dessa maneira, né? Ela fez alguma coisa, não foi boa o suficiente para esse homem ter deixado ela, né? E ainda tem essa visão, né? De que não teria sido da parte dela uma insatisfação. É sempre esse marido a deixou. Então ela é uma mulher abandonada. Sempre tem esse olhar, né? No divórcio, a mulher, infelizmente, ainda temos esse olhar. E muita gente ainda com uma cabeça completamente equivocada, né? Olha para a situação com olhos de 100 anos atrás, a relação dela, da situação ali do casamento dela, mas dos outros de fora, a visão é outra. É outra, verdade. Né? Então, há uma dicotomia no relacionamento, na interpretação de tudo isso. Agora, que ela precisa trabalhar todo esse sentimento que ela está tendo, né? De revolta para com o rapaz. Muito inadequado. Né? O único erro dele foi ter nascido. Exatamente. Ele devia ter falado, não, vou voltar porque não vai dar certo deixa isso. Eu desistir antes que a coisa cresça e vai criar tanta perturbação. Olhando agora do lado espiritual, existe sim ali uma ligação muito grande, né, entre esses espíritos. Exato. Por que é que esse rapaz veio como filho dele numa relação de escorregadela aí, sei lá, sair bêbado de uma reunião, sei lá, passa tanta coisa pela cabeça, né? Sim. Mas uma única um único deslize gerou um filho, o qual ele assumiu a responsabilidade, o qual veio contribuir para a sociedade mais um profissional na área médica, preocupado com a saúde humana, em trabalho com isso. Então, quer dizer, tudo isso é algo para a gente refletir. E refletir, voltando os olhos também, porque são 3 filhos. Sim. Será que não teria ali uma situação de aproximação, de trazer mais próximo, né, esses 3 filhos? Né? Então, tem muita coisa aí que valia a pena ela refletir sobre isso, buscar, sim, uma orientação psicológica, fazer uma terapia para ela poder voltar esse tempo atrás na relação dela de antes dos 24 anos, ou seja, os primeiros 12 anos de casado. Exato.
Porque, às vezes, o que pode até ter acontecido, por exemplo, o casal discutiu, brigava muito, discutia muito, bateu uma boca, o outro foi lá, saiu, vai ver também. Porque a gente ouvia muitas histórias assim, né? Verdade. Foi lá, traiu, pronto, acabou, voltou, mas teve uma consequência disso. Quer dizer, ela fazer uma... Como que fala? Retroagir. Retrospectiva de toda essa caminhada, né? De toda a caminhada dela, dos primeiros 12 anos de casado, e a partir desses 12 anos, a outra trajetória, o percurso que tomou a vida dela. E fazer, sim, uma terapia de casal. É ótimo. Para ir lá e trabalhar as questões, as situações, não só que deve ter dentro dessa estrutura de casamento, mas o que a partir desse momento que ela tomou conhecimento de um terceiro filho, de uma relação, e que o casamento dela vai ser conduzido, é muito importante. Muito importante. Né? E para ele dizer, né, para ela relatar, que ele diz que, de uma certa forma, ela ter descoberto esse filho fora do casamento tirou um grande peso das costas dele. Ou seja, ele vivia, ele está vivendo esses 24 anos num intenso conflito. Exato. Muito dividido. Ele deve ter, né, experimentado muito sofrimento aí, são muito, né, mais de 2 décadas, né, 2 décadas e meia aí, carregando esse segredo. Exatamente. Né? É muito duro para ele também. Eu acho que ele precisa também, de uma certa maneira, do apoio dela. É o que você falou, ela não precisa abraçar esse novo rapaz, né, como um familiar, eu não sei como é que ela vai lidar. Eu sei que ela agora tem um novo casamento. Ela tem que fazer retrospectiva e ela agora tem um novo casamento com um novo dado de realidade absurdamente concreto. E, assim, esse espírito